Fala, galera do Mundo na Bola. O Flamengo está muito próximo de comprar o seu terreno para o seu estádio. Na quarta-feira, às 14h30, haverá o leilão. E para o Flamengo dar um lance nesse leilão, o Flamengo precisa da aprovação do conselho, que acontece na segunda-feira à noite. Durante esse processo, entre hoje e até quarta-feira, é possível que haja alguns problemas. Um dos problemas que já está se falando é de uma possível liminar que o Fundo de Investimento Imobiliário está movendo para tentar adiar o leilão na quarta-feira. Esse pode não ser, inclusive, nem a última liminar que apareça. Pode ser que haja outras liminares tentando impugnar esse processo. Eu, particularmente, acredito que essa parte financeira, essa parte jurídica, desculpa, não seja a parte mais perigosa. O maior risco não está nessa parte jurídica. Digo mais, é possível que haja liminares, é possível até que haja o adiamento, mas eu acho que não deve ser a parte mais complicada. Nesse vídeo de hoje, nós vamos sim falar dos maiores riscos para a compra do terreno e desenvolvimento do estádio do Flamengo. Então eu gostaria de pedir para você que, antes de eu soltar aqui a nossa vinheta e começar de fato essa apresentação, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e que você marque o sininho de notificação. Você pode ainda contribuir e ajudar no desenvolvimento desse projeto fazendo um pix aqui pra gente no mundonabolapix@gmail.com. Vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente conta essa história todinha para vocês com detalhes na sequência. Bom, e de fato, eu vou contar uma história para vocês. E a história começa no dia 3 de maio de 2024. No dia 3 de maio, o presidente Landim deu uma entrevista ao GE, ao Rodrigo Capello, para ser mais preciso, onde ele disse que, se for para fazer um estádio, é para aumentar ainda mais a capacidade financeira para eu poder melhorar mais as receitas de match day e conseguir melhorar ainda mais o desempenho financeiro do Flamengo. Eu vou ter que esperar um pouco mais para que a minha geração de caixa livre no Flamengo permita que eu pague o financiamento que eu tenho. Hoje, eu diria para você que, se eu for fazer, ainda vou impactar o desempenho do futebol, e a minha decisão é não fazer. Isso ele disse no dia 3 de maio, e nessa oportunidade, ele estava se referindo a uma comparação entre uma SAF parcial para a construção do estádio ou, ou um financiamento bancário. No dia 3 de maio deste ano, ele disse que não daria para fazer sem uma SAF, porque o Flamengo não tinha geração de caixa livre o suficiente para não impactar o futebol. A geração de caixa hoje livre não suportaria o Flamengo pegar um financiamento. Isso ele disse no dia 3 de maio. Entretanto, no dia 27 de junho, no podcast do João Guilherme, ele disse uma coisa diferente. Ele disse: hoje, pela quantidade de dinheiro que o Flamengo gera, não precisa de SAF para fazer o estádio. Houve uma mudança de postura no presidente Landim. E aí é que está o maior risco do desenvolvimento do estádio do Flamengo. Qual é esse risco? Bom, o risco é o seguinte: é a atitude que o clube está tomando. Eu vou tentar explicar para vocês de maneira diferente. Quando você desenvolve um negócio imobiliário, não importa o que seja, o objetivo do desenvolvedor, do incorporador, é minimizar os perigos, diminuir os riscos no maior nível de detalhes possível. Todo negócio imobiliário tem risco. Se você comparar, por exemplo, um edifício residencial e um estádio de futebol, o estádio de futebol terá muito, mas muito mais risco do que um edifício residencial. Isso, uma boa parte das pessoas tem em mente, inclusive os conselheiros, esses que vão votar na noite de segunda-feira pela liberação do Flamengo fazer um lance no leilão do terreno na quarta-feira. Ou seja, os conselheiros vão se juntar e vão decidir: façam o lance, direção do Flamengo, vocês estão autorizadas a fazer um lance e comprar o terreno, ou não. Muitos desses conselheiros têm isso em mente. Na sexta-feira, se tornou disponível 2 relatórios importantes: o relatório jurídico e o relatório financeiro dos comitês do Flamengo. Esses relatórios estão disponíveis na secretaria, estão disponíveis na secretaria do clube para os conselheiros. No sábado, ontem,
O presidente Landim estava na secretaria do clube e atendeu a vários conselheiros que tinham essa dúvida. Vem cá, como é que é? Como é que vai ser a questão financeira do Flamengo? Em que pé está o projeto? Nós temos o projeto, como é que está, né? Como é que está o andamento? E o presidente Landim disse o seguinte, abre aspas, ele disse a conselheiros no sábado, não faz sentido fazer um projeto sem ter o terreno. E isso é uma afirmação perigosa. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um dos exemplos são shopping centers. Antes mesmo da compra do terreno de um shopping center, é muito comum o desenvolvedor do shopping center assinar contratos de locação com as empresas, com as lojas âncora. Essa assinatura de contrato tem sempre uma cláusula de saída dizendo que se o negócio, o terreno não for comprado, esse contrato passa a não ter validade. Isso gera ao desenvolvedor, ao incorporador, desenvolvedor do shopping center, melhor dizendo, uma segurança financeira para desenvolver o projeto, né? Tocar o projeto à frente. E quando ele assina esse contrato, já há um estudo arquitetônico bem desenvolvido, porque as lojas escolhem as posições, tem negociação de visibilidade, totem, etc., posição em estacionamento, etc. Tudo isso é definido. Está lá, já está no papel. Antes da compra do terreno. E se nós continuarmos olhando para isso, olharmos para edifícios residenciais, o desenvolvimento de edifícios residenciais, antes da compra do terreno, tá? As pessoas, os desenvolvedores, o incorporador já sabe, né? Tem uma estimativa muito precisa de tempo de aprovação, quanto tempo vai demorar a aprovação, porque isso determina quando vai começar as vendas. Sabe o preço das unidades, sabe a velocidade de venda, tem uma estimativa da velocidade de venda porque tem um estudo de mercado muito bem feito. E tem uma questão de engenharia muito desenvolvida antes da compra do terreno. O projeto está definido, o custo da construção está bem aproximado, há um levantamento do subsolo, há uma avaliação do custo de descontaminação. Sem essas informações, o incorporador é incapaz de fazer a viabilidade financeira. E sem a viabilidade financeira, o incorporador não compra o terreno. Todas essas informações estão levantadas. E lembremos, né, como eu disse para vocês no começo, a questão, o residencial é muito menos arriscado do que um estádio. Então você tem que fazer um esforço muito maior no estádio para diminuir o seu risco. E um dos itens que eu coloquei aí na tela, no finalzinho, é o custo de descontaminação do subsolo se o subsolo estiver descontaminado. E essa foi uma outra pergunta que foi feita ao Landim, que é um ponto importante. Vem cá, quanto vai custar a descontaminação? Vocês já sabem como é que tá? E o Landim disse o seguinte: a contaminação vai custar menos de 30 milhões. Sabemos quanto custou a descontaminação do Terminal Gentileza. E essa informação é a mesma informação que foi divulgada pelo Mundo Rubro-Negro no dia 26 de julho, na sexta-feira, falando uma coisa similar. O Flamengo estima custo máximo de 20 milhões para despoluir o terreno do gasômetro. O Flamengo usa custo de descontaminação do Terminal Gentileza como parâmetro. O clube também não prevê dificuldade para obter licença ambiental. Antes de eu ler o resto da notícia, eu preciso fazer um esclarecimento aqui. A descontaminação é diferente da licença ambiental. A licença ambiental inclui a descontaminação do terreno. Na verdade, inclui um plano de descontaminação do terreno. Vamos supor que você tem um terreno e esse terreno seja dividido em dois, tá? Uma parte do terreno virou um residencial, outra parte vai virar uma piscina pública, tá? Você desmembrou o terreno, você não vai conseguir fazer a mesma licença ambiental para as duas coisas, mesmo que o terreno seja contaminado de maneira igual. Tá, né, um lado e o outro terreno tem exatamente a mesma contaminação, porque são licenciamentos diferentes. O uso, o que vai acontecer em cima do terreno, determina também a aprovação ambiental. Eu vou continuar lendo a matéria porque tem uma informação mais importante que eu vou dividir com vocês. Continuando a matéria, diz o seguinte: o custo de limpeza do terreno para a construção do Terminal Gentileza, segundo documentação obtida pelo Flamengo, a qual o Mundo Rubro-Negro teve acesso, foi de 7 milhões de reais e uma área de 27 mil metros quadrados. A área onde será construído o estádio do Flamengo é de cerca de 3 vezes maior, o que daria um custo de 21 milhões se o gasto fosse linear. O Flamengo estima, porém, um custo entre cerca de 15 e 20 milhões de reais. Bom, tem dois erros aí.
tá? Primeiro é assumir que o processo vai ser o mesmo. A Secretaria de Meio Ambiente pode pedir uma descontaminação diferente, pode não aceitar o mesmo plano que foi feito. E lembrando que eu falei, o nome do jogo é diminuir o máximo, né, o risco. Você tem que diminuir o risco. É esse o seu objetivo. Se o Flamengo está usando esse approach, essa posição, esse posicionamento, está usando de maneira errada, e eu vou mostrar para vocês por quê. Esse documento que está na tela é um documento que está disponível, é um documento público que está disponível junto ao processo de desapropriação do terreno do terminal Gentileza. Refere-se a informações sobre a contaminação do terreno. Esse relatório é um resumo da Econ, né, que é uma empresa internacional, falando aqui do terreno do gasômetro antes da desapropriação, ou seja, inclui o terminal Gentileza. Nesse primeiro slide que eu estou mostrando para você, mostra, aqui está escrito, que a contaminação no terreno é diferente na área norte, nordeste, onde é o terminal Gentileza, nesta área aqui, e no resto do terreno. Leia-se, na área nordeste, onde é o terminal Gentileza, pluma de LNAPL e fase dissolvida de TPH. Na área sul, sudeste e na área central, a contaminação é diferente. Na área central, contaminação por benzeno, TPH e metais e BTEX. Na área sudeste, presença de DNAPL e fase dissolvida, benzeno e TPH metais. E na área noroeste, contaminação por PAHS, TPH, BTEX e metais. Presença de NaPl e produtos no solo. Olha só, tá? Existe a possibilidade do Flamengo gastar 15 milhões na descontaminação? Existe, claro que existe. Mas achar que vai custar isso por conta do que aconteceu no Terminal Gentileza está errado. Está errado por diversos fatores. O uso será diferente, não há projeto ainda do estádio, como o Landim próprio disse aos conselheiros. Não havendo projeto do estádio, não se sabe exatamente a demanda ali do subsolo. Não sabendo exatamente a demanda do subsolo, não é possível determinar se a secretaria vai aprovar ou não. Ou seja, o Flamengo não está adotando, neste caso, a postura de diminuir o risco. E a documentação continua. O que eu fiz depois disso? Depois desse mapa que vocês estão vendo, e eu vou mostrar mais um para você, é um mapa também que nesse material que está disponível, falando da contaminação do terreno, mostra que se de fato a contaminação fosse igual, não haveria necessidade de dividir o terreno em áreas norte e nordeste, área central e área sudeste. Eu peguei todo esse documento e apresentei a diversos especialistas em remediação ambiental. E aí, o resumo do que eles disseram para mim. Área Sul, contaminação mais profunda e densa, com maiores desafios de remediação devido à presença de DNAPL e à complexidade do solo. Requer técnica de remediação mais avançada e cara. Na área Norte e Nordeste, onde está o terminal Gentileza, contaminação mais superficial e leve, com LNAPL e carvão mineral. Facilita a remediação com técnicas de escavação e extração de vapor, sendo mais econômica e rápida. A diferença na natureza e profundidade dos contaminantes entre as áreas sul e norte do terreno resulta em abordagens distintas para a remediação, com a área norte sendo significativamente mais fácil e menos custosa de remediar. Ou seja, achar que o terminal Gentileza é o parâmetro para a descontaminação está errado. Pode custar 5 milhões ao invés de 30? Pode, mas não é a melhor maneira possível. E se nós considerarmos que o Flamengo não tem um projeto, a gente pode dizer de maneira categórica, sem o menor pudor, que se não há projeto, a viabilidade financeira que será apresentada será frágil. No documento que foi também mostrado pelo Mundo Rubro-Negro, Estádio do Flamengo, Estudo de Viabilidade Técnica e Impacto, fase 1, esse estudo que mostra tudo aquilo que o Flamengo vai fazer no entorno, que na verdade esse documento começa a mostrar as demandas da prefeitura feitas no edital do leilão, porque no edital do leilão, para o Flamengo ganhar esse leilão, o Flamengo vai ter que atender diversas exigências além do estádio,
que é a conectividade do estádio até as estações de metrô, aumento da capacidade das estações de metrô, melhoria das vias de acesso. Tudo isso tem o custo, e nesse documento não tem o custo. O Flamengo não tem o projeto, então não tem custo. Então, qualquer viabilidade que for apresentada, por não haver projeto, segundo o próprio Landim, será uma viabilidade frágil. Pô, Fabrício, mas você é contra. Então você está dizendo que você é contra a compra do terreno? Não, não sou, eu sou a favor. A partir da compra do terreno, o Flamengo vai ter que mudar o seu desenvolvimento e ter uma atitude diferente com relação ao estádio. O Flamengo vai ter que desenvolver um projeto com muito mais seriedade e tentando minimizar os riscos. Pelo seguinte, você que está assistindo até agora, esses 15 minutos de vídeo, você pode estar muito bravo comigo, dizendo que eu sou um anti, etc. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é levantando os riscos para evitar um possível problema futuro. E sabe qual é esse problema futuro? Que o Flamengo se coloque numa posição financeira muito complicada e faça com que a SAF seja a única saída possível para que o time não se endivide como se endividou no passado. É esse o objetivo de levantar todas as questões que não parecem estar certas. Por tudo, a gente não está elucubrando nada. A gente pegou todas as informações que foram faladas e divulgadas, inclusive pelo próprio Landim. Por quê? A ideia é chegar num determinado momento e falar, pô, o Flamengo quebrou, qual é a saída? Vai ter que virar uma SAF, porque o Flamengo não é. Faz 5 anos que o Flamengo não é competitivo. A ideia é sempre minimizar o risco. O Flamengo tem que trabalhar na maior possibilidade de minimizar o risco. Qual seria a solução? Ora, há uma solução. A solução pode ser inclusive, que o Flamengo chegue e fale, olha, o estádio vai custar no máximo 1,5 bilhões de reais. Nós vamos fazer uma conta de trás para frente, o projeto vai ter que caber. Então eu estou apresentando aqui na segunda-feira à noite para os conselheiros uma viabilidade cujo preço máximo do estádio é de, sei lá, 2 bilhões de reais. Bom, tudo bem. É 2 bilhões de reais? É. Então, para chegar nesses 2 bilhões de reais, você tem que fazer uma conta inversa, que é parecido como faz as empresas que desenvolvem residenciais. Você tem que fazer uma conta de trás para frente. Custa 2 bilhões. Então vamos lá. Quanto vai custar a descontaminação? Não, tem que ser no papel. Tem que fazer o levantamento. Tem que diminuir o risco. Senão, não vai caber em 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. E tem que ter o projeto. Porque você precisa saber, vai dar para fazer 70 mil com todas essas exigências da prefeitura de aumento de plataforma de metrô, acesso, circulação, pedestres, lá de 2 quilômetros de distância até o estádio? Vai caber? Então é mais uma razão para antes da compra do terreno o Flamengo ter feito isso. Se não fez, a solução é a seguinte: a partir da compra do terreno, o Flamengo tem que mudar drasticamente o seu approach, a maneira como ele está se aproximando desse negócio, como ele está desenvolvendo esse negócio, tem que mudar radicalmente o negócio e fazer com que todas as medidas possíveis dali para frente sejam de mitigação de potenciais riscos. E o Flamengo até agora não fez. O fato do presidente ter dito que não tem projeto porque não tem terreno, não vai gastar dinheiro com isso, é um absurdo. Está errado. Sou a favor da compra do terreno, mas farei campanha para que a partir da compra do terreno o Flamengo mude a sua atitude e tenha uma atitude mais profissional do desenvolvimento desse negócio. Por quê? Porque o objetivo é que o Flamengo tenha o seu estádio, não comprometa de maneira significativa as suas finanças e não precise virar SAF porque tomou atitudes apaixonadas, emocionadas para ter o seu estádio. O torcedor pode ficar bravo comigo, me chamar de anti, dizer que eu sou contra e etc. O diretor, não. O diretor que está ali, o gestor do dinheiro do fundo do Flamengo, não pode usar simplesmente a paixão e a irracionalidade para desenvolver o estádio, que é o sonho da torcida. O diretor está ali para zelar pelo melhor negócio possível e ter a atitude mais profissional possível. E a atitude mais profissional possível é aquela que minimize os riscos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. E se você gostou do vídeo, gostou do nosso trabalho, quer apoiar e quer profissionalizar esse canal ainda mais, não se esqueça, você pode contribuir com esse canal fazendo um pix aqui pra gente no mundonabolapix@gmail.com.
ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho. Um grande abraço e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Grande abraço, até a próxima.